Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam em casa com a rotina de estudos organizada. Hoje nós vamos corrigir a atividade do capítulo 10 do livro Atividades Suplementares. O capítulo 10 tem o mesmo tema do capítulo 10 lá do livro texto, do livro LT. Desvendando a arte cinematográfica. Esse capítulo vai abordar roteiro cinematográfico, como se constrói um roteiro cinematográfico. Considerando a sétima arte, o cinema nasceu em 1895, na França. Por meio dessa arte, aprendemos muito sobre outras culturas e conhecemos épocas diversas e até lugares distantes. O cinema proporciona reflexões, expande nossos horizontes e ressignifica conceitos. É fonte de conhecimento e entretenimento. Você vai ler a seguir uma das cenas iniciais do filme Divertidamente, que apresenta a personagem Riley no seu primeiro dia de aula. O enredo se desenvolve por meio da personificação das emoções alegria, tristeza, nojinho, medo e raiva, que conduzem a mente de Riley. Mas antes veja a sinopse de Divertidamente e sua ficha técnica. Então eu peço que vocês pausem o vídeo para ler a sinopse de Divertidamente e ler também a ficha técnica desse filme. Esse filme também é encontrado em diversas opções de canais que vocês podem assisti-lo. É um filme maravilhoso, trata de emoções ligadas a tristeza, alegria e que elas são personificadas. A personificação é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características que são próprias dos seres humanos a seres inanimados, que é o que acontece no filme Divertidamente. As emoções, elas ganham vida, elas são personificadas. E aí, depois de fazer a leitura, pedir para vocês pausarem o vídeo, fazer a leitura, nós vamos responder as questões sobre esse texto e a ficha técnica. Antes de começar a responder, quero lembrá-los sobre o uso, da sigla INT e a sigla que aparece em alguns momentos, XT, que é justamente interna e externa. Todo roteiro cinematográfico precisa sinalizar com letras maiúsculas onde as cenas foram gravadas, se foram cenas internas ou cenas externas. E o título das cenas, se vocês observarem, estão todos em letras maiúsculas. Vamos agora para a primeira questão. O roteiro permite apresentar uma pré-visualização das cenas, pela sua estrutura dramática bem delineada, para que produtores, diretores, elenco e técnicos possam compreender todo o potencial artístico ou comercial do produto audiovisual que pretendem executar. Professora, não quer dizer que não existe filme sem roteiro. Jamais, não existe filme, não existe novela, não existe série sem roteiro. Todos precisam de um roteiro. E esse roteiro, ele é regido por algumas especificações, algumas regras que nós já conhecemos lá na explicação do capítulo 10. Letra A. De acordo com as informações e o texto que você acabou de ler, explique a principal função do roteiro em uma produção cinematográfica.
O roteiro funciona como um guia para as cenas, né, e os diálogos de um filme ou de qualquer outro produto audiovisual, direcionando os profissionais durante a execução de uma produção. É como se fosse um filme escrito antes da gravação. Letra B. Com base na sua resposta ao item anterior, ao item A, do ponto de vista técnico, qual a importância de um roteiro cinematográfico? Ele é essencial para que o projeto se desenvolva, a produção defina as locações e o diretor conheça as personagens e selecione os atores. Os atores, eles só são selecionados após a produção do roteiro. Os diretores, eles escolhem os atores de acordo com a descrição das personagens. Segunda questão. Observe que o texto em estudo está organizado em cenas sequenciais. Em termos gerais, o roteiro de filme pode ser basicamente dividido em 4 partes: cabeçalho de cena, ação, diálogos e transições. Estas últimas, atualmente, pouco são usadas para indicar os cortes de cena ou finalizações, ficando esses comandos a cargo do diretor. Letra A. Como o roteirista indica graficamente o cabeçalho de cada cena? Como eu mencionei no início da aula, o cabeçalho de cena é marcado sempre em letras maiúsculas. Observe, em um INT, eu já expliquei o que é que significa, é cena interna, o lugar onde a cena aconteceu, sala de aula, tem que sinalizar se é dia ou noite. No segundo caso, cena externa, simbolizado pela sigla EXT, calçada, né, o lugar onde a cena foi gravada, e é durante o dia. Considerando que uma filmagem pode ocorrer em estúdio ao ar livre, levante hipótese o que significam as abreviaturas que eu acabei de explicar. INT interna, XT externa. Que outros elementos compõem um cabeçalho? E aí nós já vimos quais são os outros elementos. Nome do local onde ocorre a cena, né, e a luz ambiente, se é noite ou dia. Outros trechos, logo abaixo das indicações em letras maiúsculas, têm uma função específica do roteiro. Qual é a função desses trechos? A descrição de cena, que se divide em descrição do ambiente e ou descrição da ação. Vamos agora para a nossa terceira questão. Quanto aos diálogos ou falas entre as personagens, a estrutura do roteiro de filme se assemelha ao do texto teatral. Como eu já mencionei, o roteiro é o roteiro de filme, o roteiro de peça, o roteiro de novela. Qualquer um desses gêneros textuais que são gravados, eles têm roteiro. Até mesmo as indicações cênicas que direcionam como ações, cenas, espaços e falas devem ser preparados ou executados em uma peça de teatro. Também são inseridas no roteiro sob nome de rubrica. Em relação ao roteiro em estudo, como são introduzidas as falas das personagens? Que nome se dá a esse tipo de discurso? As falas são introduzidas pelo discurso direto, logo abaixo do nome da personagem. Como são apresentadas as personagens? Quais
são as personagens da cena reproduzida no texto? As personagens são apresentadas por um único nome, grafado em letras maiúsculas. Também já falei sobre isso. Riley, alegria, tristeza, nojinho, medo, raiva e a professora. Nós observamos na letra C que o nome das emoções aparecem com letras maiúsculas. Por quê? Porque nesse caso as emoções elas são personagens, como eu mencionei. Nesse filme nós temos a personificação, que é a figura de linguagem que consiste em dar características, ações, que são próprias dos seres humanos a seres inanimados, a seres que não têm vida. Vamos para a nossa quarta questão. Podemos observar que nos roteiros muitas emoções ficam invisíveis, ou seja, alguns sentimentos não são descritos pelo roteirista nas rubricas. A quem cabe a função de representá-las? São os atores que têm a função de representar essas emoções invisíveis. Letra B. De que resultam as emoções sentidas pelo espectador diante de uma cena? As emoções do espectador, em geral, resultam da interpretação que ele faz sobre aquilo que é mostrado. A quem cabe a função de conduzir toda a cena a fim de que ela ganhe significado para o espectador? A função de conduzir cabe ao diretor, que orienta desde a composição de todo o cenário, nos seus detalhes, até a interpretação coerente dos atores. Próxima questão, que é a de número 5. Pete Docter revelou que a inspiração para Divertidamente veio da observação diária do desenvolvimento de sua filha. Disse ainda que esse filme foi um dos mais desafiadores pela árdua tarefa de tentar associar o que estava acontecendo com a menina externamente e o que estaria acontecendo na mente dela. Qual a estratégia usada pelo diretor para apresentar de forma coerente as emoções como personagens na mente da menina Riley? O diretor, com base no roteiro, representou a mente de Riley como outro cenário onde funciona a torre de controle. De lá, as 5 emoções entram em cena. Do ponto de vista cênico, como é feita a associação entre as ações de Riley e as de suas emoções? À medida que a menina vai recordando de sua vida em Minnesota e revivendo aquilo que os acontecimentos despertam nela, as emoções entram em cena, acionando as esferas dessas memórias base por meio de uma mesa de controle. Questão de número 6. Você já sabe que os diálogos em um roteiro são apresentados pelo discurso direto, ou seja, pela reprodução literal das falas das personagens. No roteiro, o diálogo é uma técnica narrativa usada pelo roteirista em um conjunto com a ação para dar desenvolvimento à narrativa. Dessa forma, a pontuação nos diálogos orienta os atores quanto à entonação de suas falas na cena, acentuando o efeito dramático. Observe. Alegria, não. É uma memória base. A fala anterior é de qual personagem?
Personagem tristeza. Sintaticamente, o termo que se refere a um interlocutor é o vocativo. Qual é o vocativo da fala transcrita anteriormente? O vocativo é alegria. Alegria é o vocativo, a função sintática que tem o objetivo de chamar a atenção, conhecida como chamamento. E nós sabemos que o vocativo vem sempre com a vírgula, né? Alegria, vírgula. Identifique, sétima questão, e sublinhe o vocativo das frases a seguir. Bom dia, turma. Temos uma aluna nova hoje. Riley, quer falar um pouco sobre você? Tire isso de lá, alegria. Obrigada, Riley. Sei que é difícil se mudar para outra cidade. E aí nós vamos sublinhar os vocativos dessas frases. Na primeira frase, o vocativo é turma. Na segunda frase, o vocativo é o nome da menina, Riley. Terceira frase, o vocativo é alegria, né? Que nesse caso é um personagem, porque no filme Divertidamente as emoções foram personificadas. Obrigada, Riley. Sei que é difícil se mudar para outra cidade. Nessa situação, o vocativo é Riley. Não está destacado, mas vocês destacam aí. Riley é o vocativo. Questão de número 8. Ao observar a posição dos vocativos nas falas da questão anterior, o que se pode concluir quanto à pontuação aplicada a eles? O vocativo deve sempre aparecer separado por vírgulas, qualquer que seja sua posição na frase. Isso eu já mencionei para vocês, que o vocativo vem sempre separado por vírgula. Nona questão. No período simples, lembrando o que é período simples, que vocês já viram em outros capítulos. O período simples é aquele período que só tem uma única oração. E nós sabemos que para o período ter uma única oração tem apenas um verbo. Então, no período simples, assim como para o vocativo, a vírgula também é usada para separar o aposto. Aposto e vocativo, duas funções sintáticas que vocês estudaram no capítulo. E ainda o adjunto adverbial, que é outra função sintática. Nós sabemos que o adjunto adverbial é a função sintática e o advérbio é a função morfológica, a classe gramatical. Quando este vem no início ou intercalando termos. Qual é a classificação sintática dos termos em destaque nos itens a seguir? Nós sabemos que nessa questão, na questão 9, no enunciado traz as duas funções sintáticas, né? Aposto e adjunto adverbial. Então, observem qual é a função sintática dos termos que estão em destaque. Misteriosamente, a família patinando junto. São os dois termos destacados. Se vocês observarem na letra A, misteriosamente é um advérbio na classe gramatical. Então, se é um advérbio na classe gramatical, na função sintática vai ser um adjunto adverbial. A família patinando junto é um termo que está esclarecendo, né, o que é que a alegria está recordando na memória. Se é um termo que está esclarecendo, é um aposto.
Então, adjunto adverbial, intercalado. Por que intercalado? Está entre vírgulas e está no meio da oração. Ele foi intercalado para o meio da oração. E na letra B, como eu já tinha respondido, o aposto. 10ª questão. Marque C para correto e I para incorreto no que se refere à pontuação de acordo com a norma padrão. Letra A. Parabéns, amiga. Nessa frase está faltando uma vírgula importantíssima. A vírgula após a palavra parabéns. Por quê? Porque nós sabemos que amiga vai ser o vocativo e o vocativo precisa do uso da vírgula. Então, aqui está incorreto. Letra B. Naquela agradável manhã de sábado, todos estavam presentes. Então, aí nós temos o primeiro termo, cuja função sintática é um adjunto adverbial, e aí a vírgula está correta. Então, a letra B está correta. Letra C. Olinda, bela cidade de Pernambuco, tem uma longa tradição de festas carnavalescas. Se vocês observarem, bela cidade de Pernambuco seria um aposto, porque na verdade eu preciso explicar o termo Olinda. Então, uma bela cidade de Pernambuco explica o termo Olinda. Então, é um aposto, precisa vir entre vírgulas. Nós só temos uma única vírgula, faltou a vírgula após a palavra Olinda. Letra D. O amigo me trouxe um presente. Está errada também, porque eu não posso separar o sujeito do predicado. E aí o sujeito está separado do predicado por vírgula. Seria um erro gravíssimo. Vamos ver como fica a sequência correta. E aí nós vamos reescrever as frases adequando-as à norma correta. Letra A, incorreta. Letra B, correta. Letra C, incorreta. Letra D, incorreta. Só conferindo. E aí, nós vamos justificar, na questão de número 11, sua resolução dos itens, né, da questão anterior. Amiga é vocativo, já tinha explicado para vocês, por isso a necessidade da vírgula. Na letra B, a vírgula está adequada, né, uma vez que isola o adjunto adverbial, expliquei isso para vocês também. Bela cidade de Pernambuco é um aposto, por isso deveria estar entre vírgulas e lá aparece apenas uma vírgula. E a letra D, porque separa o sujeito do predicado. E aí, se vocês observarem, nesses itens, nós temos apenas uma opção correta, que é a letra B. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.